Boa noite, graça e paz. Boa noite. Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês, amém? Amém. Mais um sábado aí, mais uma live, amém? Dando continuidade, melhor dizendo, no tema que a gente está tratando, né? Sobre adoração. É o terceiro estudo. E nessa noite a gente vai falar sobre adoração espiritual, amém? Deus possa abençoar a tua vida. Você que vai participar com a gente aqui em direto aqui, né, na live. Você que vai entrar mais tarde, vai entrar depois. Que Deus possa estar abençoando a tua vida, a tua família, a tua casa. Amém? Muito obrigado aí o pessoal que tem acompanhado esses estudos, né, como o nosso amigo Sorin, que acaba de entrar aqui na live. Abração, Sorin. Deus te abençoe, meu amigo, meu querido irmão. Todos aí. Deus abençoe a tua família, a tua casa, em nome de Jesus, tá bom? Então, agradecimento aos nossos amigos que têm prestigiado aqui, que têm participado dos estudos, né? E o pessoal também que tem entrado lá no nosso canal, no YouTube. O link do nosso canal no YouTube está aí na chamada desse vídeo, tá bom? E que Deus possa continuar nos abençoando, abrindo o nosso entendimento, abrindo a nossa mente para a gente aprender, né, da palavra de Deus, ok? Que ela possa realmente penetrar como uma espada, aquela espada que Paulo ele cita, né? E que nós até comentamos na semana passada, aquela espada de 2 gumes que penetra entre a divisão da alma e o espírito, e ela discerne os pensamentos e as intenções do coração, amém? Um abraço aí também para o meu compadre Carlos Alberto Santana. Abração, Alberto, um beijão aí na Lena. Estivemos orando, Alberto, pelo Dudu, tá bom? Espero que ele esteja se recuperando, tá na mão de Deus, né? A gente sabe que esse vírus ele veio como um divisor de águas também na vida de muitos, né? E muitas pessoas têm sofrido, mas eu acredito também num plano, numa vontade permissiva de Deus para que outros, né, possam acordar. Não é o teu caso, Alberto, nem da Lena. A gente sabe que vocês são servos de Deus, amém? Mas para que outros possam acordar e fazerem uma reflexão, né, da sua vida, saber que sem Deus nós não somos nada, ok? E com Deus a gente enfrenta, a gente encara os problemas e tem a certeza que Deus ele está ao nosso lado, mesmo em momentos de luta como esse, que muitas famílias têm passado, ok? Mas eu acredito na vontade soberana do Senhor, amém? E como o Sorin mesmo diz, a gente não deve temer o vírus, a gente não deve temer os homens, a gente não deve temer nada. Aquele que a gente deve temer é o nosso Senhor Deus. Amém. Esse a gente tem que temer, amém? Mas de qualquer forma aí, a gente tem orado aqui por ele, né? A gente tem pedido a Deus pela vida do Dudu, né, para que ele possa se recuperar, amém? E querendo Deus, se for a vontade dele também, o Alberto vai estar aqui com a gente na semana que vem, participando aqui da live, tá certo? Então, grande abraço aí, Alberto, tá nas mãos de Deus, está no controle de Deus, amém? Deus te abençoe aí, dá um abraço, um beijo aí na Lena, tá bom? Força aí nesse momento, saiba que vocês não estão sozinhos, tá? Nessa luta, estamos aí com vocês, em espírito, em oração, tá certo? Enquanto o pessoal tá chegando, né, a gente vai ouvir aqui uma música, tá? Um abraço aí para Carolina Silva que está assistindo. Um abração, grande Carol, abraço. Deus te abençoe. Um abraço para Cleide,
né? A Cleidinha. Beijão, Cleide. Deus te abençoe. Deus te abençoe, minha querida, em nome de Jesus. Amém. Obrigado aí pela participação de vocês também. Vamos estar ouvindo aqui então, antes da gente começar o estudo, tá? Vamos estar ouvindo o Ministério Morada, tá bom? É tudo sobre você. Amém? Boa noite aí também, o Sandro Honorato. Grande abraço. Obrigado aí pela participação. Tá bom, meu querido? Deus te abençoe.
sobre você, amém? Basicamente aquela experiência, né, que Moisés teve ali quando sobe aquele monte e vê a glória de Deus ali, né? E teve aquela experiência, uma experiência de adoração também, né? Já que a gente está tratando sobre esse assunto, foi uma bela experiência ali que Moisés teve a respeito de adoração, sobre adoração, né? E que Deus também possa falar com a gente nessa noite, que a gente possa ter uma experiência com Deus, né? Não ao nível de Moisés, né? A não ser que seja da vontade de Deus, né? De repente Deus se manifesta com o peso da glória dele, onde aí você está, na sua casa, ou não sei onde você está assistindo, né? Nada é impossível para Deus, ok? Mas naquele episódio ali foi uma experiência única, né? Que aconteceu com Moisés, e pode acontecer também com qualquer um de nós, né? Basta a gente abrir o nosso coração e Deus, ele fala conosco, ele se manifesta, ele fala com a gente de diversas formas, né? Deus fala através de uma canção, Deus fala através de uma pregação, Deus fala através de um estudo, como o de hoje, né, que a gente vai tratar. Eu espero que Deus fale ao teu coração nessa noite. Deus muitas das vezes também ele fala no silêncio e a gente pensa, né, Deus não está falando nada comigo, e na verdade é a gente que fala muito, né, e a gente muitas das vezes precisa se calar para que Deus possa falar, né? Nós tivemos várias experiências assim na nossa vida, hein? A gente pensava, poxa, parece que não está acontecendo nada, e Deus, ele trabalha muitas das vezes no silêncio, e muitas das vezes ele fala no silêncio, né? A gente que fala muito, e que nessa noite Deus, ele possa falar ao teu coração também, da maneira que ele escolher, da maneira que ele quiser. Como disse aí o título dessa música, é tudo sobre você, é tudo sobre Deus, amém? A gente não sabe de nada, Deus sabe de todas as coisas, amém? Vamos lá então? Terceiro estudo dessa série sobre adoração, a gente vai falar hoje sobre adoração espiritual, amém? Texto base, João 4:24, diz o seguinte: Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Versículo 25, ainda de João 4, a mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir. E quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Versículo 26, então Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você sou o Messias. Para você se situar, essa passagem lá de João 4 é da mulher samaritana, quando Jesus tem aquele encontro ali no poço, tá? E pede água para beber, e daí vem todo aquele desenrolar daquela história, e ele começa a revelar algumas coisas a respeito da vida daquela mulher, e no final ela reconhece que ele é um profeta, e ele vai mais além. Olha, não apenas profeta, mas eu sou o Messias que vocês estão esperando, ok? E a partir daquele encontro ali com Jesus, a vida daquela mulher, ela é modificada, amém? Ela é transformada. Um abraço aí também para o nosso amigo José Junico, que está assistindo. Abração, Junico, dá um beijão na Joyce, nas crianças. Amém. Eu acho que o Erison também entrou. Isso, abração, Erison. Abraço aí, meu amigo Erison. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Abençoe a tua casa, né? A Regiane, as crianças. Amém. Que a mão deles esteja sobre a tua vida. Amém. Então, querido, baseado nessa passagem desse texto base, né, que nós usamos aqui para a gente falar essa noite sobre a verdade espiritual, a adoração espiritual,
Quando a Bíblia diz que Deus é Espírito, ela quer transmitir que Deus é o somatório, é o somatório de todos os significados do uso da palavra Espírito na Bíblia. Ou seja, uma substância invisível e ativa que promove ações em si e nos outros. E isso inclui o fato que espíritos não têm corpo, eles não têm tamanho, eles não têm formato, eles não têm uma bitola ou um comprimento de um corpo, ok? E são completamente separados de algo que é carnal ou de matéria, tá certo? E Deus é espírito mais espiritual do que todos os anjos ou almas. E como ele excede tudo na essência do seu ser, assim, então, ele excede tudo na sua natureza de espírito. E não existe nada grosso, nada pesado ou de matéria, ok? Na sua essência. Amém? Afirmar que Deus é espírito, no contexto de João 4,24, é manifestar também verdades sobre a verdadeira adoração do homem para com a divindade. Amém? A própria essência de Deus e não a vontade de uma das pessoas da Trindade se agrada com a adoração espiritual, ou seja, espírito com espírito, ok? E no primeiro estudo dessa série sobre adoração, nós falamos que quem não possui o entendimento, ele vai entender apenas o que? As coisas materiais ou as coisas naturais, ok? Então, quando ele é taxativo nessa questão de adoração, que tem que ser em espírito e em verdade. Tem que ser espírito com espírito, porque só quem é espiritual, só quem foi regenerado, só quem nasceu de novo pode entender as coisas do espírito. O homem natural, o homem carnal, ele nunca vai entender isso, tá bom? E não vai se encaixar nesse perfil, nesse padrão, vamos dizer assim, de adoração em espírito e em verdade. É o que Deus procura. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Note, vamos bater nessa tecla novamente, que Deus ele não está procurando adoração. Ele procura adoradores, porque adoração ele já tem, de eternidade em eternidade. E ele nem precisava, nem fazia questão disso. Mas ele procura adoradores, ok? E nesse padrão de adoração que estamos tratando hoje, que é a adoração espiritual, a adoração tem que ser espírito com espírito, porque Deus é espírito, ok? Então, não fique isento nessa adoração espiritual o uso de lugares específicos e de objetos corporais, porque tudo ele criou e ao homem ele deu um corpo e este deve dar a ele o seu devido louvor. O uso do corpo com gestos cerimoniais, como os que Jesus se referiu no contexto, citando os fariseus e os próprios samaritanos, né, não agradaram, porque eram cerimônias mortas, feitas por tradições e não por um coração com entendimento, ok? Os gestos cerimoniais, eles tinham origem e apontavam as verdades de Deus. E Deus quer que o adoremos a Ele de entendimento e não por cerimônias mortas. Jesus está dizendo àquela mulher o seguinte: olha, você deve se separar de todos esses modos carnais. Quando ele fala no versículo 20 do capítulo 4 de João,
né? Quando ela fala, melhor dizendo, nossos pais adoraram neste monte, ok? Então ele está pedindo essa separação desse modo carnal e, em contrapartida, prestar louvor primeiramente nas ações do coração e condicioná-lo mais corretamente à condição do objeto adorado, que nesse caso é o que? É o Espírito. O objeto adorado é o Espírito, ok? E eu creio que podemos aprender dessa instrução de Jesus Cristo sobre a adoração espiritual. Como alguém disse certa vez, devemos falar a Deus como Ele é, ou seja, em espírito. E da mesma forma como Ele é, deve modificar a nossa adoração a Ele. E por Deus ser tão excelente em essência, ser tão excelente em atributos e obras, Ele merece, a Ele é devido tanto a serenidade das nossas afeições, quanto a maior decência nas nossas manifestações de louvor, manifestação de gratidão, enfim, ok? Ele merece, a Ele é devido todas essas coisas, amém? E o que a espiritualidade, então, de Deus, já que Deus é Espírito, isso foi citado no texto base, o que essa espiritualidade de Deus, ela nos ensina a respeito dessa adoração, que é a adoração espiritual que estamos tratando aqui, ok? O que essa espiritualidade de Deus vai nos ensinar a respeito dessa adoração, ok? São 3 pontos, a Darlene vai dar início aqui no primeiro ponto, tá? Que a gente vai analisar, tá bom? Amém. A adoração espiritual somente pode ser praticada onde tem um alicerce do conhecimento da espiritualidade de Deus. Por isso, Jesus relata à mulher samaritana que Deus é Espírito. O começo da adoração correta se descobre no reconhecimento da excelência de Deus. A ignorância não gera adoração espiritual. Se Deus é adorado, é necessário saber como é esse Deus. Não podemos reverenciá-lo se não houver entendimento da sua natureza e obras. Amém? Okay. Então é necessário, querido, haver o que? Um conhecimento, né? Como é esse Deus? Entender, né? Entender. A gente não pode fazer as coisas como a gente diz lá no Rio de Janeiro, a moda Bangu, ok? Não tem como a gente reverenciá-lo, não tem como nem prestar adoração se a gente não conhecer como é esse Deus. Saber quem estamos reverenciando, a quem estamos glorificando, a quem estamos dando ações de graça, enfim. Então é necessário primeiro esse conhecimento, amém? Um abraço aí para o Sandrão, amém, que acabou de entrar. Beijão, Sandrão, um abração na família. Graça e paz, querido, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, meu querido. Os seus atributos, eles incitam o que? Essa adoração espiritual. E por Deus ser misericordioso e grande em perdoar, ele é temido, ok? Uma característica dos atributos, dos muitos atributos de Deus e que se encaixam nessa questão de adoração espiritual é que ele é temido, conforme diz o Salmo 130, do 1 ao 4, ok? Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor. Ouve o meu pedido de socorro. Se tu tivesses feito uma lista dos nossos pecados,
quem escaparia da condenação? Mas tu nos perdoas e por isso nós te tememos. Amém? Então, por Deus ser misericordioso e grande em perdoar, Ele é temido. Amém? Ele é temido. É um dos atributos dele. Ou seja, Deus ele foi adorado corretamente pelo reconhecimento do seu atributo de misericórdia. Ok? Por Deus também ser um juiz justo, um fogo consumidor, uma adoração agradável com reverência e piedade, a Ele é racional. Conforme Hebreus 12, 28 e 29. Por isso sejamos agradecidos, pois já recebemos um reino que não pode ser abalado. Sejamos agradecidos e adoremos a Deus de um modo que o agrade, com respeito e temor. Versículo 29. Porque na verdade o nosso Deus é um fogo destruidor. Amém? Quando a profundidade e a riqueza da sua sabedoria são consideradas, ou quando são contemplados os seus juízos insondáveis e caminhos inescrutáveis, é reconhecido que a Ele deve ser dada a glória. Quando a imensidade das obras na mão de Deus ela é vista, o homem é levado a entender o que? A sua própria pequenez, junto com a realização que Deus é gracioso por pensar nesse homem pequeno e visitá-lo. Ou seja, a bondade de Deus, a benignidade de Deus para com um mundo em rebeldia contra o santo deve levar o homem ao arrependimento. E o arrependimento é também uma forma de adoração. E como os seus generosos e santos atributos, eles nos incitam com motivos inumeráveis para adorá-lo, a sua espiritualidade nos ensina que essa adoração deve ser espiritual, vinda da nossa alma. Amém? Então é necessário aprender da palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, conforme Salmo 1, agora do 1 ao 3, que diz: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Amém? Então, meditar na palavra do Senhor, conforme aqui relatado no Salmo 1. Depois, louvor a Deus pelas suas grandezas. Agora, Mateus 6, do 9 ao 13. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Dá-nos hoje o alimento que precisamos. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. E não deixeis que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ok? Então louve a Deus pelas suas grandezas. Ah, mas isso aqui é a oração do Pai Nosso. Sim, é a oração do Pai Nosso. É a oração que o próprio Filho ensinou a respeito do Pai. Ok? Como louvar a Deus pelas suas grandezas? Talvez para muitos isso aqui sejam coisas básicas, coisas corriqueiras, mas para quem é espiritual isso aqui tem um significado enorme. Isso aqui tem um valor enorme, essas palavras. Amém? Ainda
por Deus ser Espírito, nós aprendemos também o que? Agora vamos para o segundo ponto. A adoração espiritual sempre é agradável a Deus. As maneiras físicas de adoração, elas podem mudar, como também podem mudar as montanhas, e essas montanhas serem transformadas em vales. Mas Deus, Ele sendo imutável e, portanto, sempre Espírito, sempre desejará adoração espiritual. E Deus precisaria deixar de ser Espírito para que a adoração espiritual fosse desagradável a Ele. Então, olhe a profundidade e a seriedade desse tipo de adoração que Deus requer, ok? E Deus perpetuamente, Ele deve ser adorado por ser Espírito. E Deus, Ele tem esse direito de sempre ser adorado. A gente pode citar um exemplo para melhor compreensão. No Jardim do Éden, havia uma maneira de mostrar adoração, ok? A gente pode citar um outro exemplo. Na lei de Moisés, era outra maneira de mostrar adoração. E a gente pode citar um terceiro exemplo, que é no Novo Testamento. Existia também outra maneira de adoração. Mas, mesmo citando essas três aqui, a gente chega à conclusão que todas eram unânimes em ensinar que Deus quer ser adorado pelo Espírito do homem. No Jardim do Éden era a comunhão com o quê? Com a voz de Deus e a obediência à sua palavra, ok? Depois, se você quiser conferir a respeito disso, está lá no capítulo 2 de Gênesis, do versículo 15 ao 17. E depois no capítulo 3, versículo 8. Então, no Éden era a comunhão com Deus através de obediência à sua palavra. Ok? E ainda nesse episódio, ali no Éden, a diferença entre as ofertas de Caim e de Abel foi a diferença na atitude do coração daqueles homens para com Deus. O Alberto não precisa ficar preocupado, tá? Eu vou deixar para a semana que vem para a gente aprofundar nessa questão de Caim e Abel, tá bom? O Alberto vai participar com a gente na semana que vem, tá? Aqui da live a gente ainda vai estar falando sobre esse tema. Então eu vou deixar essa questão de Caim e de Abel para ele fazer o comentário, tá? Mas só vou dar uma palhinha aqui. Então a diferença na atitude do coração daqueles homens para com Deus, né? Foi a diferença nesses corações, ok? A atitude de Abel, ela foi com uma fé movida pelo amor e, portanto, adoração espiritual. A atitude de Caim, é claro, é evidente, não foi de coração, ok? Não foi aceitável e, portanto, sabemos que não foi uma adoração espiritual, tá bom? Só uma palhinha aqui, na semana que vem a gente se aprofunda nessa questão de Caim e Abel, também, que é muito pertinente nessa questão de adoração, tá certo? O segundo exemplo que a gente citou foi na lei de Moisés. Mesmo com uma multidão de ordenâncias carnais e lavagem de sacrifícios, essas cerimônias não eram a adoração mais importante. Não eram, ok? A circuncisão do coração e a adoração ao Senhor, teu Deus, com todo o seu coração e com toda a sua alma, conforme está lá em Deuteronômio, era a principal e melhor adoração ensinada por Moisés. Ou seja, a adoração espiritual tinha prioridade sobre a observação das cerimônias.
E hoje em dia, o que nós mais enxergamos, o que mais nós deparamos em muitos ministérios, em muitos trabalhos, em muitas igrejas, ok? A gente vê muita cerimônia. A gente vê muita tradição. Sabe? E eu não vou nem citar o que algumas denominações estão fazendo aqui, porque a gente já comentou isso em lives anteriores, ok? Não é questão de objetos, queridos. E o próprio Deus falou a respeito dessa questão de cerimônia, dessa questão de sacrifício, ok? O maior sacrifício ele já foi feito, foi ali na cruz do Calvário. Jesus tipificando o Cordeiro de Deus, que conforme no Antigo Testamento era sacrificado e imolado pelo pecado do povo. O sacrifício de Jesus tipificava aquele ato do Antigo Testamento e a partir desse momento já não era mais necessário sacrifício, já não era mais necessário cerimônia nenhuma. Amém? Mas muitos ainda incorrem nessas práticas, cerimônias, tradições, ok? Doutrinas de homens, enfim. Sendo que Deus, Ele quer o quê? Uma adoração espiritual, ok? Mas muitos, infelizmente, ainda estão presos a essas coisas, essas sombras do passado, ok? E sempre convém termos um coração singular reservado apenas para Ele. Um coração sempre sensível à sua vontade, às suas perfeições, ou seja, um coração temente a Deus. E o próprio Deus disse a respeito disso, falou o seguinte: olha, misericórdia quero e não holocaustos. Ok? O sacrifício maior já foi feito, querido, por mim e por você. O sacrifício suficiente, amém? Por mim e por você. Ah, mas a Bíblia fala sobre sacrifício de louvor. E aí, como é que fica? Que nós devemos sacrificar o nosso corpo, que nós devemos sacrificar, apresentar os nossos corpos, melhor dizendo, como sacrifícios de louvor. A gente vai falar já sobre isso, tá? Mas não confunda com esse sacrifício aqui, que era oferecido no Velho Testamento, ok? A espiritualidade de Deus também vai nos ensinar o seguinte, ponto número 3. É dever de todo homem adorar a Deus em espírito, tanto quanto é seu dever também temê-lo, ok? A adoração verdadeira nada mais é do que atribuir a Deus a honra que Ele merece. Portanto, a postura correta dos nossos espíritos é importante na adoração. Deus é espírito. E no espírito do homem, a imagem de Deus ela é mais clara. Portanto, não é racional servir ao nosso Criador somente com aquilo que voltará ao pó e negar a Ele aquilo que nos faz ser criaturas superiores. O espírito que volta a Deus, que o deu, amém? Conforme Eclesiastes 12:7, é racional sermos sacrifícios vivos na adoração espiritual, usando o corpo reverentemente de forma mínima, mas na entrega maior, adorando com o nosso espírito. E ser feito segundo a sua imagem nos obriga a exercitar aquilo que em nós, que mais parece com Ele, ou seja, o nosso espírito. E é a nova natureza no crente o levando à ação
se voltando à sua divina e prazerosa origem. É aquilo que é espírito voltando-se a ele que é espírito. É aquilo que é feitura de Cristo voltando-se a ele que nos recriou. São os filhos de forma espontânea e grata voltando-se em amor ao seu Pai. É o novo coração gritando graças a Deus pelo seu dom inefável. São os pecadores purificados pelo sangue exclamando: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é adoração. E essa adoração ela é assegurada de nossa aceitação no amado, adorando a Deus, porque Ele fez Cristo estar em nós e porque Ele fez nós estarmos em Cristo hoje. Amém? O Sandro colocou um comentário, amém, aqui. Jesus declarou em Mateus 15, 8, 9 que as pessoas que o adoravam com os lábios, mas com seus corações estavam longe. Isso aponta para a apresentação de uma adoração só de formas, não de essência. Exatamente isso que a gente está falando. Ok? Só a formalidade, né? Só a cerimônia, enfim. Os fariseus gostavam muito de fazer isso, né? Não só os fariseus, acho que todas as classes ali, os saduceus, né? Enfim. E hoje em dia também acontece isso, né? Muitas pessoas estão apenas no exterior, né? Com estereótipos e etc. Mas lá dentro, lá no interior, não estão oferecendo absolutamente nada, ok? Então, querido, não seja enganado em ser movido e crer que essas cerimônias, movimentos ou posições do corpo superam ou igualam a adoração espiritual. Lembre-se que Deus olha para o coração. 1 Samuel 16:7. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? A adoração espiritual, ela vai excluir toda adoração emocional, tá? Ela exclui toda adoração emocional. A alma é o centro das emoções e muitas das supostas adorações do cristianismo atual são apenas emocionais. São anedotas tocantes, apelos entusiastas, uma oratória comovente de uma personalidade religiosa. Tudo é calculado para produzir isto, ok? Hinos lindos, cantados por um coro bem ensaiado, bem afinado, e essas músicas bem trabalhadas de uma forma que nos leva às lágrimas ou a êxtases de alegria. Isto tudo pode excitar a alma, mas não pode nem jamais afetará o homem interior. Amém? Mas tem algum mal? É pecado então a gente chorar, a gente se emocionar com uma música, com um cântico? Não tem problema nenhum. Mas isso aí não supera, ok, a adoração espiritual. Não supera. É algo que tem que partir de dentro. É algo que não pode ser apresentado simplesmente do lado de fora e por dentro não está acontecendo nada. Até porque, okay? Se de repente a pessoa está ali nesse momento, né, está escutando aquele louvor, está adorando, quando sai dali tudo acabou, então a gente vê que é só emoção, né? Exatamente. Quando as pessoas saem dali, continuam buscando o Senhor, continuam, né, chorando aos pés do Senhor, com certeza é uma adoração verdadeira. Amém. Então lembre-se que Deus abençoou o povo que o louvava com dança e música nos tempos da Bíblia. Mas devemos entender
que não foi por aquela dança ou por aquela música, mas pelo que ele viu no coração, que tal louvor ele foi aceito. Ele é espírito e quer que os que o adorem em espírito e em verdade. E pela palavra conhecemos Deus como Ele é e o que o agrada. Deus ele se revela exclusivamente a nós pelo seu Filho Jesus Cristo. João 1,18. Ninguém nunca viu Deus. Somente o Filho único, que é Deus e está ao lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. Tá bom? E mais uma vez eu vou citar aquele versículo aqui que muitas pessoas têm confundido, ok? Sem santidade ninguém verá Deus. A gente acabou de ler aqui, ninguém nunca viu Deus. Que raio de santidade é essa que eu tenho que ter para que eu possa ver Deus? Não. Esse versículo, querido, significa que Deus ele tem que ser visto na minha vida. Que eu preciso andar em santidade para que as pessoas vejam o agir de Deus, o poder de Deus sendo manifestado através da minha vida. Ok? Aí as pessoas vão enxergar Deus, conforme o próprio Jesus exemplificou. Perguntaram para ele, como é o Pai? Olha, vocês já estão comigo há tanto tempo e vêm me perguntar como é que é o Pai. Eu e o Pai somos um. Se vocês olharem para mim, estarão olhando para o Pai. Amém? Sem santidade, ninguém verá Deus. Ou seja, eu me santifico, nós nos santificamos, não é para a gente ver Deus. Nós nos santificamos, assim como Jesus se santificava, para que as outras pessoas possam enxergar Deus em nós e que desejem isso também. Amém? Isso também é adoração. Tá bom? Olhe para Jesus Cristo, ok? Conhecemos Jesus Cristo pela fé. A fé verdadeira é aquela fundada na verdade. E Jesus era o quê? Era a verdade. Amém? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A verdade é conhecida pela palavra de Deus. Portanto, submeta-se ao exame da palavra de Deus. Preste atenção na sua pregação. Leia e medite em sua casa. E o mais importante, guarde a palavra de Deus no seu coração. E creia no Salvador que ela apresenta. Ou seja, Jesus. Seja Amém? um adorador. Seja uma adoradora. Jesus. Amém? Querido, a gente está encerrando a live. Amém? Semana que vem, com a graça, com a vontade e a permissão do nosso Deus, estaremos aqui dando continuidade na segunda parte desse tema ainda, tá? Adoração espiritual. São 3 partes e eu acho que ainda tem mais um estudo a respeito desse tema que a gente está tratando, tá bom? Eu agradeço aí o pessoal que participou. Se Deus quiser também, o Alberto vai estar aqui com a gente semana que vem. A gente vai estar debatendo a respeito desse tema, da segunda parte da adoração espiritual. Eu quero agradecer aí você que participou com a gente nessa noite, você que vai entrar mais tarde, tá? Depois, você que tem acessado o nosso canal no YouTube, tem curtido os vídeos, ok? Deus abençoe tua vida. Obrigado a todos. Um grande abraço aí a todos, tá? Deus possa abençoar as nossas vidas nessa noite.
Amém. Que Deus possa suprir as nossas necessidades em Cristo Jesus. Amém. E sejamos aqueles adoradores que o Pai tem procurado. Amém. Glória a Deus. Não simplesmente, como diz o pastor Ostílio, um amigo meu, batedores de lata, ou seja, aqueles que apenas produzem barulho, ok? Mas que sejamos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Amém. Amém. Deus é maravilhoso. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Sandro, fala com a Isabel aí que a live, né, que ela fez lá na igreja, agora não tem mais desculpa, tá? Isso. Agora não tem mais desculpa. Depois daquela live lá, ela tá intimada a participar aqui com a gente também. Tudo bem, a gente até vai pro tema que ela tá familiarizada, fica mais à vontade para falar. A gente fala sobre família aqui, mas... Amém. Que é muito importante, né? Porque a família é que hoje está sendo, como é que fala? Sendo arrebentada, né? Está sendo arrebentada e... Bom, isso desde o início do mundo, né? Desde que o mundo é mundo, a família ela tem sofrido isso, ok? Porque Deus ele não precisava de ninguém, Deus não precisava de companhia, mas ele decidiu formar uma família, ok? Decidiu formar uma família. Aí, amanhã vai ter parte 2, ó. Amanhã vai estar lá a Isabel Amanhã, falando então, lá. A Isabel vai estar falando. Ô Sandro, deixa o link aqui nos comentários, né? Se o pessoal quiser assistir, né? O pessoal que assistir a live aqui, né? Vai estar falando sobre temperamentos. Muito bom o tema, muito bom, ok? A gente pode até fazer uma live a respeito disso aqui também. Bom também. É um tema legal. De repente a gente pode deixar a Darlene e a Isabel e a gente fica só dando pitaco, tá bom? A gente pode falar sobre o temperamento deles, né, Isabel? Os dois. Dois coléricos. E eu, no meu caso, colérico, sanguíneo, hemorrágico. Ai, Jesus. Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Só Jesus na minha vida. Deixa aí, ô Sandro, o link lá da live, o endereço para a galera que quiser entrar. Vai ser amanhã, né? Amanhã aí no Brasil, coloca o horário. Pode deixar aqui nos comentários, o pessoal que depois assistiu o vídeo. Se quiser participar amanhã, você também que está assistindo aqui com a gente agora, tá? A Carolina falou lá, boa. É uma boa live, né? Sobre temperamentos, ok? Podemos falar aqui, tá bom? Então tá, pessoal. Um grande abraço, obrigado aí mais uma vez, tá? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Amém.